Saudade. Essa palavra comum presente no dia a dia só existe por causa das perdas que tivemos, principalmente aquelas irreparáveis que não podem ser substituídas, somente poderão ser aceitas. É o caso das pessoas que nós amamos e que faleceram. Quantos gostariam de ter a oportunidade de dizer algo que não foi dito em vida? Mas afinal, como superar o luto e enfrentar a dor da perda? Quer saber? Venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Padre Cleito, mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber notificação. Aproveita também e compartilha com a sua família, seus amigos, integrantes de pastorais e movimentos que você participa, que essa também é uma forma de evangelizar. Padre, fala pra gente, aproximando da data de finados, a gente, como cristãos, nós paramos para analisar um pouco as pessoas que nós amamos e já foram ao encontro de Deus. E tem muitas pessoas ainda que ainda enfrentam uma dificuldade para essa dor da perda. Aí eu te pergunto agora, como enfrentar esse período de luto? Com relação à perda e o luto, né, nós estamos aí nos aproximando mesmo do período aí que as pessoas ficam mais sensíveis com relação às perdas, inclusive à morte de entes queridos. A forma que nós temos de enfrentar isso é encarar de frente. Nós não podemos maquiar, por exemplo, a dor, porque às vezes acontece as pessoas dizerem assim, né, você tem que parar de chorar, tem que parar de sofrer, mas a dor ela é uma coisa muito individual, ela é muito pessoal. Então só eu sinto e sei, né, a proporção, por exemplo, de uma dor e de uma perda. Né? O que para mim pode ser extremamente profundo, para o outro pode ser totalmente significante. Então, com relação a essas questões de perdas, né, nós sofremos sim toda vez que nós perdemos alguma coisa. E não precisa ser uma coisa muito assim séria, como uma perda de um ente querido. Basta, né, uma partida, por exemplo, de futebol, ou o time que nós acompanhamos, a gente quando perde ali pelo outro, né, e o que acontece? A gente acaba sofrendo por causa disso, é um sofrimento real. Então, assim, a primeira coisa, a gente não pode mascarar o sofrimento. Ele é real, ele existe e ele faz parte da estrutura humana, o sofrer. E é um processo, né, entre essa dor ser encaminhado, direcionado para passar para a saudade, né, o sentimento de saudade. Isso. Quando se trabalha isso, principalmente na questão da terapia, a gente trabalha muito a questão do luto positivo. Né? Porque até então, até um certo período, a pessoa está naquele luto como se fosse uma traição à memória daquela pessoa, o luto. Né? Viver o luto, viver aquela tristeza, estar chorando, ter apego às coisas que era da pessoa. E se trabalha muito essa questão do luto positivo como lembrar da pessoa com uma boa memória, ou seja, fazer, né, estar bem, mesmo com a parte da pessoa, fazendo memória dessa pessoa. Então, né, é nesse ponto que nós trabalhamos a questão do luto positivo. Sair dessa fase de sofrimento, que é de uma perda mesmo real, de uma dor real, para aquilo que nós chamamos, né, da palavra aí de saudade. E saudade como uma forma saudável. Sentir saudade sim, né, mas sofrer não. E é normal as pessoas, cada uma, lógico, reage de um jeito, algumas se fecham ao redor, outras buscam essa força dentro da igreja, né? E aí, o que a igreja mesmo diz nesse período de dor, de sofrimento, de perda? Então, com relação a essa questão das pessoas se refugiar na religião, que é, né, um instrumento que ajuda muito na questão da superação do luto ou da dor, é salutar, é saudável. E a referência que nós temos como cristãos é a pessoa do Cristo. Por exemplo, né, se você pega a pessoa do Cristo, quando ele chegou lá na cidade de Naim, que aquela senhora viúva estava sepultando o único filho, ele ressuscita o filho daquela viúva de Naim e ele até fala uma palavra lá, né, uma frasezinha que é muito pequena, não chores para aquela mulher. Mas como não chorar nesse momento? Mas Jesus, naquele momento, ele estava sendo o quê, né? Uma referência para ela de esperança. Por quê? Porque o sentido, né, daquilo que eles estavam celebrando não terminava ali.
Mas com a chegada do Cristo, a esperança novamente, né, ela toma o seu lugar. E é claro, ele vai ressuscitar, né, o filho daquela viúva lá de Naim. Outro episódio, né, que nós podemos ter como referência a pessoa do Cristo, é a questão de Jesus, quando vai lá no túmulo de Lázaro, que já tinha morrido há 3 dias. Né, Jesus chega lá e o evangelho fala que ele ficou profundamente comovido. O que é comovido? Ele chorou sobre o túmulo de Lázaro. Ele sentiu a perda de Lázaro. Então, se até o Filho de Deus, Jesus Cristo, é capaz de né, sentir compaixão, se comover, na verdade, com a perda de um amigo, né, com a perda de um filho único de uma senhora, e ele, né, sentiu aquele momento ali, é claro que ele foi ali uma palavra, foi aquela esperança, e para nós não é diferente. Então, o que acontece? A religião tem esse papel, o papel que é o mesmo do Cristo, ou seja, aonde a vida está comprometida, a dor está imperando, a gente entra sempre com uma palavra de esperança, e a palavra de esperança sempre é o Cristo. Ele tem sempre a última palavra para nós, né, que acreditamos e somos cristãos por causa disso. E se temos fé e acreditamos na ressurreição, temos também a certeza que a morte é uma passagem ao encontro da pessoa que a gente gosta, ao encontro de Deus, né? É isso aí. Com relação a esta questão, né, da morte como ressurreição, vida eterna, de fato, né, os padres da igreja, são os padres da igreja, eles falam que a morte é a porta da vida. Então, assim, a morte já não mata mais. São Paulo vai falar muito bem sobre isso, né, e vai dizer depois, né, a morte onde está a tua vitória. Então, para nós os cristãos, a morte não é o fim. A morte, na verdade, inaugura, né, a nossa eternidade junto de Deus na comunhão eterna. Quando, né, as pessoas nos procuram muito para tratar dessas questões de morte, quer seja nas secretarias paroquiais, por direcionamento, ou, né, em outras situações, é uma das coisas que eu deixo muito claro, assim, olha, né, a pessoa, né, essa questão, sabe, da vida, a pessoa continua, né, a morte não a matou, ela continua, e agora junto de Deus pode muito mais por nós, né, que estamos aqui, e estamos também nesse mesmo processo. Acho que pesa muito o apego do ser humano, né, com as coisas terrenas, e também um pouquinho daquele medo, aquele receio da própria morte em si, né? Na verdade, da morte todo mundo tem medo, né? Porque é algo desconhecido, algo que nós nunca vivemos, e é claro, vai chegar um momento que vai ser, né, o último minuto, o último instante da vida. É uma certeza que a gente tem para todos, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, assim, né, tem a questão também da vida, né? Porque viver todo dia já é morrer. Nós estamos nesse processo de morte. Só que, né, para as pessoas, né, entenderem um pouquinho mais, a morte para nós ela não é o fim, por quê? Porque ela é o coroamento de toda uma vida. A gente, quando estuda muito a questão do idoso, que às vezes a gente vê muito idoso assim, buscando muito mais, com muito mais afinco a religião no final da vida, na verdade, né, não é que a pessoa nunca buscou, né, a Deus, essa certeza da imortalidade. O que acontece? Ela quer fechar, é o fechamento, o coroamento da vida dela, ela quer fechar de uma forma que, né, vá além da materialidade, ou seja, aqui já tem um tempo vivido, a materialidade já passou, e agora, sabe, eu quero viver nessa esperança, ou seja, eu quero viver, né, nessa fé, nessa certeza de uma vida eterna que ultrapassa essa realidade, que é essa materialidade. Então, essa espiritualidade, ela é isto. Ela, né, deve ser o coroamento de toda uma vida que nos dá certeza de que nós vamos entrar, não nessa questão da materialidade, que isso aqui tudo vai passar mesmo, tudo no mundo vai passar, tudo passa, tudo que é matéria passa, mas a certeza, né, de que a vida não é somente aqui. Ela, de fato, né, ela se torna plena em Deus. E aí entra a questão da espiritualidade. Então, né, assim, o rezar mesmo, buscar mais a Deus, o querer, né, discutir, descobrir o que vai acontecer depois dessa vida aqui, dessa existência aqui. Isso é uma parte da curiosidade do ser humano, mas que, na verdade, né, depois que a gente toma consciência de que tudo aqui passa, então só nos resta mesmo, né, aquilo que é promessa de Deus, né, que é a vida eterna. Sem dúvida, padre. Para encerrar nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse o que fazer como bons cristãos para celebrar bem o Dia de Finados. O Dia de Finados, nós celebramos ele de uma forma muito cristã, né? Nessa forma de esperança mesmo. Nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição, nós cremos que aqueles que morreram
estão em comunhão com Deus. E no dia de finados nós elevamos uma prece toda especial a Deus por aqueles nossos irmãos, né, que ainda não alcançaram a redenção eterna junto de Deus. Já estão salvos, mas ainda não estão no céu, que nós chamamos, né, de purgatório. Então nesse dia nós fazemos memória, nós rezamos pelos nossos entes queridos, nós pedimos a Deus que tenha misericórdia deles, nós participamos de missa, nós fazemos, damos esmola, que isso é próprio, né, em fazer não para nós, mas para os nossos irmãos, para que eles possam alcançar diante de Deus indulgência. Então essa beleza, né, daquilo que nós celebramos nesse dia, que é a comunhão dos santos. O que eles não podem fazer mais depois de terem partido, nós, a igreja aqui peregrina, fazemos em comunhão com a igreja lá do céu também, que intercede por nós e pela nossa salvação. Então é isso que nós queremos celebrar no dia de finados. A esperança que não termina numa sepultura, num cemitério, mas sim, né, uma esperança que vai para além disso, que é, né, a ressurreição e a vida. O próprio Jesus Cristo mesmo deixou isso muito claro, quando ele né, é interrogado por Marta, quando ele chega lá na situação em que Lázaro tinha morrido, né, ele vai dizer assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Essa palavrinha, né, jamais, ou seja, nunca. Então, o que nós celebramos no dia de finado é isso, é esse crer no Cristo, que é nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. É isso, Padre. Muito obrigado por partilhar conosco o seu conhecimento e trazer belas palavras também de explicação para todas as pessoas, né? E você de casa pode também participar juntamente da sua paróquia da programação de finados. Procure a Secretaria Paroquial, as redes sociais da sua paróquia, no site da Diocese você também encontra a programação. Então, junto com a sua comunidade, né, celebre esse dia em oração para as pessoas que não estão aqui, mas que continuam intercedendo pela gente, né? Com certeza. É isso. Padre, muito obrigado. Muito obrigado você de casa. Semana que vem temos mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço, fiquem com Deus.